Quando você vai firmar um contrato, você lê o contrato minuciosamente, principalmente as entrelinhas e o mais importante, aquela cláusula pequenininha que fica lá embaixo no rodapé do contrato, com letrinhas bem minúsculas. Você lê atentamente ou você simplesmente negligencia essa pequena cláusula e assina o contrato? Se você fizer isso, cuidado, porque talvez o que vai te prejudicar é bem aquela cláusulazinha pequenina que está ali e que nós negligenciamos às vezes ao assinar um contrato. Veja o que aconteceu com Josué, um líder experiente, por não ter prestado atenção nas pequenas coisas, ele acabou por cair em uma armadilha dos gibeonitas. Vamos ao texto para nós entendermos direitinho, porque esse texto nos traz uma advertência muito grande quanto a negligenciarmos ao assinarmos um contrato ou a fazermos a aliança. Então, vamos entender direitinho essa história? Josué liderava o exército de Israel com excelência. Em tudo, ele falava com Deus antes de qualquer peleja. Porém, os gibeonitas, vendo que Josué estava varrendo por onde passava e vendo que os outros reis já haviam se reunido contra Josué, para pelejar contra Josué, eles resolveram tomar uma atitude diferente. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? Donde vindes? Respondeu-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam do além do Jordão, Seom, rei de Hebom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão, alimentar para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui rotos. E estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E os gibeonitas foram até Josué, fingiram embaixadores, se camuflaram, colocaram roupas velhas, sandálias velhas, prepararam um cenário perfeito para Josué cair na armadilha, e não teve outra coisa. Josué e os seus príncipes caíram direitinho na armadilha porque não prestaram atenção nos detalhes, nas pequenas coisas. Então, Josué firmou aliança com esse povo, uma aliança que Deus já havia proibido, mas Josué não pediu orientação ao Senhor, como diz no texto. Ele não pediu orientação a Deus. E exatamente no versículo 16 diz que ao cabo de 3 dias
que fizeram aliança com eles, Josué descobriu que fora enganado. Descobriu que aquele povo eram seus vizinhos e que morava ali entre eles. E agora, Josué, e agora? O povo ficou enfurecido, muita raiva, queria que matassem os gibeonitas por terem mentido a eles e ter feito aliança com eles. Mas os príncipes e Josué disseram: não podemos tocá-los, porque fizemos aliança com eles, porque falamos em nome do nosso Deus, porque juramos a Ele. Então, por isso, não podemos matá-los, não podemos tocá-los. Agora, esse povo vai fazer parte do povo de Israel e nós vamos ter que defendê-los. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhe. Isto, porém, faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. E porque Josué havia firmado uma aliança e jurado ao Senhor que aquele povo seria parte deles, que tinha feito essa aliança, Josué não pôde tocá-los. Então Josué chamou os gibeonitas e disse: chamou Josué e disse-lhe: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciaram aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Aliança firmada, compromisso. É isso que acontece quando se faz uma aliança. Existe o compromisso dessa aliança. E os gibeonitas ficaram em apuros, porque os outros reis descobriram a traição dos gibeonitas e foram lá para destruí-lo. Porém, eles mandaram avisar a Josué. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os tema, porque nas tuas mãos o entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Veja quão importante é para Deus a aliança. Mesmo que eles foram enganados, que eles enganaram, não tem problema. Fizeram uma aliança com aquele povo, então tinha compromisso de cumprir. Então, quando o povo estava em apuro, chamaram Josué e Deus disse: não temas, eu já os entreguei nas tuas mãos. Então, Deus ele interveio na guerra e mandou, logo adiante no texto diz que Deus mandou uma chuva de pedras para destruir aquele exército que era muito numeroso. Porque Deus não aceita a quebra de aliança. Ele preserva a palavra dada. Por isso é muito importante, quando fazemos aliança, olhar bem com o que nós estamos fazendo. Aquela guerra, naquele momento, não era de Josué. Josué até lutaria, mas não naquele momento. Tudo no seu tempo certo. Mas teve que fazer as coisas apressadas, teve que lutar uma guerra inesperada, porque fez uma aliança indesejada. E ainda nessa guerra aconteceu um fenômeno maravilhoso. Observe. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou
os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Alijalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E o sol parou, e a lua parou sob a ordem de Josué. Tudo por causa da aliança que eles tinham feito, para que não perecesse aquele povo. Então Deus honrou o voto, honrou a promessa, honrou o contrato que Josué tinha feito. Então, quando se faz uma aliança, não importa como, mas nós temos que cumprir. E se descumprir, o preço será muito alto. E isto nós vamos falar no outro vídeo que tem continuidade para dizer, para ver o que acontece com a quebra da aliança. Porque essa aliança, mais na frente, ela vai ser quebrada. E vai acontecer umas coisas horrendas. E eu pretendo falar isso num outro vídeo. E eu gostaria que você não perdesse. Bem, pessoal, antes de eu falar sobre as lições que esse texto nos traz, eu gostaria de perguntar a você: você condenaria os gibeonitas pela forma pela qual eles lidaram para salvarem suas vidas? Ou você absolveria? Eu vou dizer o que eu acho nesse contexto. Nesse contexto aqui. Porque quando analisamos uma história, nós temos que ver qual contexto que ela foi contada. Então, nesse contexto, eu vou dizer o que eu acho. Eu gostaria que você respondesse se condenaria ou não condenaria os gibeonitas, com sim ou não. Bem, pessoal, eu gostaria de dar minha opinião, sem hipocrisia, sobre esse caso, analisando esse contexto, no que ele foi contado, eu absolveria os gibeonitas, eu não os condenaria pela atitude pela qual eles lidaram para salvar suas vidas. Dentro desse contexto, eu estou dizendo isso. Eu gostaria de recorrer a alguns fatos bíblicos que aconteceram antes com homens de Deus que têm uma grande reputação, mas que recorreram a esses subterfúgios para salvarem suas vidas. E o primeiro desses é Abraão. Abraão, quando peregrinava pelo Egito, ele teve que mentir para Faraó sobre a sua esposa, Sara. Ele disse que ela era sua irmã. Na verdade, Sara é meia-irmã de Abraão, mas não era somente irmã, ela era esposa. E por causa disso, Faraó teve prejuízo enormes. Ou seja, Abraão, ele mentiu. E foi uma mentira que causou muito prejuízo para Faraó e para ele também depois. Agora vamos falar de Jacó, que ganhou o nome de Israel depois disso. Mas vamos falar dele, que ele enganou o próprio pai, enganou, urdindo juntamente com sua mãe uma trama para enganar Isaac, para enganar seu pai, para tomar a bênção que era de Esaú, do primogênito. E Jacó se camuflou. Jacó vestiu pele de animal para se parecer com Esaú. Jacó modificou a voz para parecer com a voz de Esaú, porque o seu pai estava cego. E o que aconteceu? Ele conseguiu a bênção. Jacó foi abençoado no lugar de Esaú. E quando Esaú chegou, Jacó já tinha roubado a bênção que era para ele. Eu poderia aqui tecer uma lista de pessoas honradas que mentiram para alcançar seus objetivos, para salvarem suas vidas. Bem, pessoal, essa foi a minha opinião, tá? Nesse contexto. Mas depois eu vou explicar por que eu estou falando disso nesse contexto. Mas agora, eu gostaria de saber o que você pensa, se é sim ou não. A primeira grande lição desse texto é para nós
seria o julgamento precoce. Como nós nos apressamos em julgar a causa alheia. Com certeza, quando você lê esse texto, a primeira coisa que você faz é condenar os gibeonitas. Por que eles mentiram? Por que eles fizeram isso? Mas sempre existe dois lados da história, então nós temos que ouvir os dois lados antes de julgar uma pessoa. Temos que entender, antes de chegar e condenar, o que você faria se você estivesse no lugar dos gibeonitas, naquela situação. Porque, observe que existia, eram vidas. Não era por causa de dinheiro, não era por causa de nada. Tanto é que eles aceitaram a ser cortadores de lenha, apanhadores de água. Eles aceitaram o pouco, mas somente para salvar suas vidas. Ali tinha crianças, tinha velhos, tinha mulheres, tinha homens. Ali tinha um povo e que não queria perecer. Aquele povo perdurou por muito tempo e até hoje, né? Eu acredito que existe raiz deles, mas eles poderiam ser exterminados se eles não usassem desse subterfúgio naquele momento. E a segunda lição: quando formos fazer uma aliança, observarmos bem antes com quem nós estamos nos metendo. Às vezes, nós entusiasmados com o que estamos diante de nós, o nosso desejo está ali diante daquilo. Às vezes a gente conhece uma pessoa e logo de pronto a gente quer se unir àquela pessoa sem saber quem ela é, de onde ela veio, quais os seus princípios. Então nós já vamos nos unindo a ela e fazendo uma aliança, casando com aquela pessoa. E depois se arrepende, mas aí é tarde. Porque se você for quebrar a aliança, o preço vai ser alto. Então você fez uma aliança indesejada porque não parou para pensar. Às vezes, diante de algum contrato que nós queremos assinar, nós vamos logo sendo afoito e assinando já. Nós não lemos, nós não prestamos atenção nas entrelinhas. Como eu disse naquela pequena, escrito no rodapé, aquelas letrinhas minúsculas, que está lá aquela cláusula pequena. Então nós não prestamos atenção em nada e vamos assinando o contrato, vamos fazendo aliança, vamos nos unindo a pessoas que talvez essas pessoas nunca estariam na nossa vida se nós parássemos um pouquinho para pensar. E quem acaba sofrendo as consequências com isso, porque depois são os frutos para frente. Se for um casamento, são os filhos. Se for um trabalho, você vai estar estressado, tudo, e na hora que você vai tentar sair daquilo ali, você vai ter que pagar um preço alto, uma multa de alguma coisa que você queira, quando você vai comprar um apartamento, uma coisa, e você vai assinando o contrato sem ler. Sempre tem uma cláusula ali que aquilo ali pode te ferrar. Então você lendo, mesmo você vai assinar aquele contrato, então você vai discutir sobre aquilo ali antes de você assinar o contrato. O importante é ler, o importante é observar com quem nós estamos nos metendo. Então, para mim, essa é a segunda grande lição. Prestar muito bem atenção antes de firmar um compromisso, uma aliança. E a terceira e grande lição, a última, é a mentira nunca é a melhor política. Quando eu disse que naquele contexto eu não condenaria, é porque os gibeonitas, Abraão, Jacó, eles não tinham a Bíblia por base, porque a Bíblia ainda não havia sido escrita, ainda não tinha se formado esse livro de diretrizes. Mas agora nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus na nossa mão. Antes era só escrita, mas agora é online, de todas as maneiras. Então nós não temos como alegar a ignorância. Então a palavra de Deus, ela está aí para nos mostrar como exemplo. Essas pessoas que passaram, eles não tinham com quem falar. Os gibeonitas, por exemplo, naquele momento, eles temeram
pelas suas vidas e fizeram aquilo. Jacó, Abraão. E nós temos que aprender com os erros deles, porque foi deixado para nós esse estatuto, tá ali. Então, essa para mim, e quando Deus deixou isso daí escrito, é para que nós venhamos entender que se qualquer coisa, qualquer que seja o nosso problema, quão maior ele seja, Deus ele vai ter a solução se você confiar nele. Por exemplo, Jacó, ele recorreu ao que? A mentira, mas ele perdeu a convivência com sua família, com seu irmão, ele ficou inimigo do seu irmão e o povo de Edom e os povos de Israel brigaram por muito tempo, nunca se deram bem por causa de uma mentira. Poderia ter resolvido tudo de uma forma diferente se Deus tivesse intervido. E os gibeonitas também não precisariam ter feito a aliança daquela maneira, como escravos, por baixo. Se eles tivessem confiado em Deus, Deus faria diferente, porque Deus, ele não é um Deus inflexível. Ele volta atrás quando o coração está quebrantado, quando as pessoas pedem. Aquele povo não conhecia Deus. A partir do momento que eles passaram a conhecer Deus, é claro que Deus, se eles clamassem, Deus ia socorrer eles. Como Deus fez com Nínive, quando mandou Jonas profetizar contra aquela cidade. E o povo se arrependeu e Deus voltou atrás, por isso Jonas ficou bravo. Mas Deus, ele volta atrás diante de um coração quebrantado, diante do arrependimento. E desde que nós clamamos a Ele, peçamos a Ele, então a grande lição está aí. Não queira fazer as coisas sozinho, por mais simples que pareça. Ponha sempre Deus no controle, ponha sempre Deus no comando. Por mais que seja difícil a sua situação, Deus é muito maior que tudo isso. Ele vai resolver, mas confia nele e não recorre à mentira. Agora, nesse contexto, porque agora nós conhecemos a verdade, porque agora nós sabemos que podemos confiar em Deus. Amém. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e se você gostou, permaneceu comigo aqui até o final, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e o mais importante, eu gostaria que você deixasse o seu comentário. Deixa aqui os seus comentários, diga o que você achou desse vídeo, diz sim ou não para a pergunta que eu fiz. Vamos interagir. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e que Deus abençoasse a todos. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Olha, o próximo vídeo eu vou estar falando sobre o que vai acontecer ainda nesse caso da aliança, porque não parou aí. Então eu gostaria que você não perdesse o próximo vídeo. Bye, bye.